Olá, pessoal. Bem-vindo ao segundo episódio do NamiraCast. Eu, David, e meu amigo Pinha. Bora, pessoal. Segundo episódio, hein? Graças a Deus, segundo de muitos. Hoje com dois amigos aqui, ó. Hoje o podcast vai ser sensacional. Isso pode esperar, hein? Mas antes disso, vamos falar um pouco dos nossos patrocinadores. Manda aí o primeiro pra mim, então. Você precisando daquela segurança pessoal... Meu, é Mega Vig. Você precisa de segurança patrimonial, segurança armada, monitoramento, é só ligar lá. www.megavig.com.br. Beleza. E o segundo, Pinha, você precisa fazer aquela recarga de munição. Oh, meu Deus do céu. Quem que é? Recarga Clube. Ô, Gabrielzinho, hein, Gabriel? Pelo amor de Deus, ajuda nós com essa recarga aí que no mundo do tiro tá difícil, hein? Vamos ajudar a gente, hein? www.recargaclube.com.br. Antes disso, temos aqueles uniformes e roupas táticas. Quem que é? Maurício, né? Mas da onde? Ponto 50. Ah, Maurício, me ajuda aí. Meu, vamos fazer. As roupas táticas do Maurício é sensacional, hein, cara? Ó, ela veste a gente, hein? Bora lá. @ponto 50 numeral no Instagram. @ponto 50 numeral. O próximo foi o nosso primeiro entrevistado aqui no podcast. É o Tactical KSS, do nosso amigo Marcelo. Primeiro episódio com o grande Marcelo, grande instrutor de tiro, gatiano de primeira qualidade, hein? Dia 16 ele tem um curso no CTT, hein? Dele, hein? Então me ajuda aí. Pode ir lá que ele vai dar um desconto pra vocês, hein? Você, atirador, caçador ou um agente de segurança pública precisando dar aquela customizada no seu armamento bélico, procura ele, hein? Procura quem, Pinha? Ah, é o Hugo. Da onde que é? Armory Custom. Ô, Suza, ajuda a gente, hein? Pintura em Cerakote é com o Hugo. Bora lá. @Armory Custom no Instagram, hein, pessoal? E, seguindo a linha de raciocínio, aquele coldre, seu tá velhinho, tá precisando de um novo. Falamos de Kydex, hein? Falou de Kydex, falou de quem? Strike Tactical Solution. Ô, Eric, ajuda a gente, hein? 10% aí também pro pessoal, hein, filho? Não quero nem saber, hein? E qualquer coisa, segue ele lá. Strike Tactical Solution no Instagram. É isso aí, tem mais um. E temos ele. Vai ser um dos nossos... Não fala o nome do cara, pelo amor de Deus. Mas não ia falar. Só fala o nome da empresa do Seria cara. só um dos nossos convidados de hoje. Então, só fala que o é nome, a Cruz Santa. Grande cutelaria, hein? Vá, falar em Cruz Santa, eu só vou te falar uma coisa. Você que tem que acompanhar o nosso vídeo hoje inteiro, hein? Se não assistir, você vai perder. Porque, essa faca, ele trouxe pra gente sortear, hein? Durante o decorrer do nosso podcast, eu vou lançar algumas frases. Que no final você vai ter que montar uma frase inteira com ela, tá? Vou soltar algumas palavras, no final você vai montar a frase e vai mandar no nosso Instagram, hein? @NamiraCast2. Mas é no privado, senão você não vai concorrer a essa faca, hein? Vamos lá, pessoal. Segue o Instagram dele, Cutilo_tático. Mas aí é com 2 L's aí, não é? Isso. Presta atenção que é com 2 L's, hein? Segue ele lá. E vamos continuar com o nosso podcast de hoje, os nossos 2 entrevistados. 2 amigos, hein, cara? 2 parceiros, um de longa data, outro de pouco tempo, mas já considero como um amigo de casa, hein? Meu, fala aí, ó. Hoje nós temos... tá difícil, hein, pra falar dos dois, hein? Hoje tá difícil, não dá, não. Complicado. Fala deles aí, porque eu não consigo nem falar. Eu vou apresentar pra vocês o nosso Fábio Santos, conhecido como Fabinho, e o nosso doutor, delegado de Polícia Civil de São Paulo, Eliel Rizioli. Boa noite pra vocês. Muito obrigado, doutor, por ter vindo. Obrigado mesmo, Fabinho, parceiro. Obrigado por ter vindo, hein? Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Obrigado, Fabinho. A honra de estar aqui com vocês, viu? No episódio número 2. Vou primeiro, David, falar com o doutor, só para ele se apresentar. Doutor, fala uma breve, se apresenta aí rápido pra gente, depois eu pulo pro Fabrinho e aí a gente vai continuando dando... Vamos lá. Meu nome é Eliel, eu entrei na polícia em 1993. Entrei no concurso número 6/93.
Eu me formei na Faculdade de Direito da Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, e era um sonho, desde criança, queria ser delegado de polícia. Enfim, era isso que eu queria ser. E aí, terminei o meu colegial, fiquei uns anos trabalhando, viajando, ganhando uma experiência, foi de propósito. Aí, quando comecei a fazer a faculdade, canalizei a faculdade para isso, fui presidente do centro acadêmico por 2 anos, presidente da Associação Atlética. E aí, quando me formei, eu falei, bom, agora acabou a alegria da faculdade. Aí, estudava de 10 a 12, 14 horas todos os dias, sem carnaval, sem Natal, sem Ano Novo, que é esse o conselho que eu dou para todas as pessoas que querem entrar em qualquer concurso público, não só da polícia. É bunda na cadeira. Quando as pessoas perguntam qual é a fórmula, eu falo, é estudar, é estudar. E a hora que enjoou, de raiva, estuda mais 2 horas, porque senão tem que ser assim, não consegue. Não consegue. Aí eu entrei, fui trabalhar na minha primeira delegacia no Jardim Robru, 67 Distrito. Fui para lá, o meu seccional era o Ernesto Milton Dias, né, o saudoso e querido Ernesto Milton Dias, o diretor do DECAP na ocasião era também meu querido e saudoso amigo, Dr. Jorge Miguel. Aí do 67 fui trabalhar em Perus, de vez em quando a gente puxava uns plantões também no 37 para ajudar também, E aí depois fui trabalhar na cidade de Itirapina, seccional Rio Claro, próximo a São Carlos. Depois fiquei quase 10 anos na cidade de Ilhabela. Recentemente fiquei quase 19 anos no DEIC. E agora eu estou com muito orgulho no 95DP de Heliópolis. O senhor tem muita história para contar e já só vai contar essas histórias. Ilhabela é um lugar muito paradisíaco, né, doutor? Vamos ter histórias de lá, pode ter certeza. Vamos lá. Agora eu vou pular para o meu amigo, instrutor de tiro, atirador, e agora na profissão dele de cuteleiro. Ô, Fabinho, me ajuda aí, Fabinho. Você vê como boa noite a todos, bom dia, boa tarde, sei lá, o horário que vai. Mas é um prazer estar aqui com vocês. E assim, hoje a gente foca mais na faca, na cutelaria, porque se tornou de uma brincadeira, de um hobby, a uma profissão. Você tem muita coisa para contar também, Fabinho. De dono de casa noturna, seguranças. Maresia que diga, né, Fabinho? Já vivi essas histórias de maresia, hein? Viagens, hein? Meu amigo Laquê tem muita história com você. Deixa bastante. Ele pra lá. Deixa ele pra lá. Livrozinho. Deixa o Laquê pra lá, porque ele tá cuidando dos gadinhos dele lá no interior. Deixa ele. Ô, doutor. Oi. Explica um pouco o pessoal de casa aí que queira ingressar no quadro da Polícia Civil como delegado, como é que funciona, como é que a pessoa consiga fazer para se tornar um delegado de Polícia Civil. O senhor passou direto para delegado? Direto. Ou não foi investigador? Não. Então, é uma coisa engraçada. Na ocasião, vamos lá, a primeira pergunta do David é assim, para ser delegado de polícia, você tem que ser bacharel em Direito. É exigido a faculdade exclusivamente de Direito, por se tratar de uma profissão de carreira jurídica. Vamos lá. Eu queria ser investigador, mas tinha um delegado-geral, doutor Amândio Malheiro Lopes. E o doutor Amândio era de Campinas, onde eu morei. E o doutor Amândio, ele falava assim, não vai ser tira, não, porque subalterno não pode virar colega. Né? E aí eu fiquei cabreiro, eu falei, eu vou... Aí eu prestei um concurso na ocasião da faculdade, até para ajudar a pagar os estudos, para a Secretaria da Saúde. Aí eu estudava e trabalhava na Secretaria da Saúde. Mas o meu sonho era entrar. Na época da faculdade, eu frequentava muito a equipe especial da Delegacia de Homicídios do DHPP, lá na Brigadeiro Tobias, com o meu querido amigo Dr. Antônio Mestre Júnior, o Mestrinho. E eu ficava lá lendo inquéritos, como a gente dizia, ganceando, né? Ficava lendo, tomando como que seria a minha carreira. E depois, a fase principal para qualquer concurso é estudar. Não adianta se enganar. Não adianta estudar 2 horas hoje, nenhuma amanhã, ou estuda 6 horas hoje e não estuda. Ou seja, tem que criar uma disciplina. Isso foi o conselho do Mestrinho. O doutor Mestrinho foi meu tutor. Ele falava, Eliel, você tem que estudar todos os dias. Eu sei que tem gente que trabalha, eu sei que tem gente que tem uma vida mais difícil, tem famílias, mas ele tem que tentar criar essa disciplina. Se ele não criar essa disciplina de todo dia estudar, decorar, tem coisas que tem que decorar, não tem jeito. Outras você entende. Você não passa. Primeira delegacia do senhor foi no interior? Não, foi Jardim Robru.
Aqui em São Paulo, na capital, lá na querida Zona Leste, no Fundão, vizinho do Lajeado 68 e vizinho do 59, do Jardim dos Aquela época Ipês. já era brava aquela... Rapaz, lá era o pau comia, né? E era uma época que é o seguinte, nós cuidávamos da carceragem. Quando eu entrei na polícia, nos anos 90, estava construindo ainda o CDP de Pinheiros, na Marginal Pinheiros. Então, os presos ficavam conosco. Então, nós, era um delegado, o escrivão e o tira. O investigador, conta a noite inteira tomando da conta de cadeia. 100, 200, 300 ladrões. O Jardim Robru era uma cadeia específica só de homicidas. O homicida, por incrível que pareça, o cara que comete homicídio, a maioria, eles são, entre aspas, bom de lida. Em que sentido? A maioria tá lá, não estou dizendo do pé de pato, aquele que mata o justiceiro, porque esse pega gosto por matar e aí ninguém controla ele. Eu me refiro àquele homicida ocasional, que não contou até 10, é uma briga de bar, é o marido traído que pega o Ricardão, e então assim... E aí vai ir tudo pra lá. E aí ele mata. E ele mata porque ele não... Mas quando ele tá lá, ele quer puxar a cadeia dele... Tranquilo. E quer ir embora. Tanto que os índices de fuga nesses distritos são baixos na ocasião. Cadeia ruim, que nem Perus, era o quê? Depois você pulou pra onde? Perus. Era a escória do patrimônio e do Denarc. Escória do Dake, que tinha uma grande carceragem. E Perus era um queijo suíço. Então, existia muitos buracos lá, já feitos. E outro perigo que nós tínhamos eram os resgates. Era falsos policiais militares que chegavam apresentando um falso preso. Aí nós combinávamos com os batalhões, que era do lado dos distritos, falavam, antes dos caras chegarem aqui, eu vou mandar eles passar aí para vocês checarem se ele é falso ou não. Teve casos de uma delegada grávida que teve uma dessas fugas que mataram a mulher, a colega grávida, ou seja, era uma época pesada, tá? Era uma época que, assim, a gente lidava realmente com o preso no dia a dia de visitas era tenso, não era fácil. A delegacia não era para guardar preso, porque vocês têm que investigar. Pulou para qual depois, doutor? Aí depois eu fui para Itirapina. Itirapina, no interior do estado. Foi minha primeira titularidade. Em Itirapina, pertencia à seccional Rio Claro, que na época era regional, não era de Inters, como hoje. Era regional Piracicaba. Antes era Derim. Era um departamento só que mandava no interior todo, né? E aí fiquei lá. Mas Itirapina tinha uma característica. Lá tinha um presídio com cerca de 1.000 ladrões. Então, em Itirapina também era assim, puxado, porque você tinha que administrar a delegacia, as ocorrências de beira de rodovia, o Washington Luiz, entre outras, que muito acidente de trânsito, uma série de coisas, e cuidar da parte da segurança dos presídios, não a segurança interna, mas todo o boletim de ocorrência e inquérito policial, drogas, familiares e presos, uma série de coisas, vinha para a delegacia. Mas aprendi muita coisa. Depois, no dia 7 de setembro de 1996, era um feriado, cheguei na Ilhabela. Deixa eu só te fazer uma O pergunta. doutor grava a data, hein, Pinha? Você vê que não tem... O senhor chegou lá, passou um tempo, tudo, teve um assalto que teve lá em Ilhabela, que eles fizeram a fuga de lanche. O senhor estava lá nessa época? Eu já tinha saído. Então tá, conta a história então de Vamos Ilhabela lá. pra gente. Ilhabela eu me deparei com um problema muito sério que tinha na Ilhabela. Grilagem de terra. O grileiro de terra, ele age de uma maneira truculenta. Por quê? Ilhabela tem muita terra que era pertencente, entre aspas, ao Estado, uma série de coisas. E aí o que acontece? Ilhabela tem poucos bairros que têm escritura com matrícula no cartório. A maioria é cessão de posse. É claro que uma posse mansa e pacífica, ela lhe dá todo o direito de você usufruí-la. Porém, a grilagem de terra era uma coisa instituída. Nós tínhamos ex-prefeitos envolvidos, ex-procuradores do município envolvidos, gente ligada à OAB na ocasião lá. Lá gente grande, né? Só tem, inclusive lá eu sofri uma tentativa de homicídio em Ilhabela e, por incrível que pareça, deixaram prescrever o processo, para você ter uma ideia do interesse. Brasil, né? É uma coisa assim, fui eu e um sargento da PM mais um cidadão. Esse cidadão que era caseiro lá de uma propriedade tomou um tiro no peito e jogaram ele na cachoeira. Mas não era o dia dele. Ele se machucou, acharam ele desfalecido na beira da cachoeira, foi socorrido. E nós subimos lá, trocamos tiro lá com os capangas, com os pistoleiros, prendemos. A partir daí nós colocamos um ritmo. O meu colega aposentado hoje, doutor Vanderlei Pagliarini de Almeida Filho,
O Vanderlei cuidava mais da caneta, era uma pessoa altamente voltada a essa parte de inquéritos. Eu gosto também. Mas lá eu era mais solto para fazer rua. Então, mais operacional. Mais operacional. Então lá nós conseguimos, na ocasião, nós conseguimos dar um basta na grilagem. Então, tipo assim, ficou bem claro, terra aqui ou é comprada ou é herdada. Porque é um lugar que não se tem muito crime lá dentro. É muito pouco, Mas né, nós doutor? tivemos latrocínios, nós Mas tivemos... era muito pouco, né? Não, é muito pouco. A maioria das coisas é o que o senhor falou, é grilagem, essas coisas. Mas no tem. final de semana, por exemplo, prolongado, a cidade de É. 32 mil Se traz habitantes muita gente ia de para fora. 100 mil habitantes. E a minha operacionalidade era para 30 mil habitantes. Então, e ainda que eu vou falar uma coisa para vocês, viu? Nos anos 90, a polícia tinha uma característica bem diferente de hoje. Quando eu entrei na polícia, todos os distritos da capital, 101, 102, tinha um delegado titular, um delegado assistente e 5 plantonistas. Todos os distritos. No interior, todas as cidades que eu Hoje tá um trabalhei... déficit grande. Tinha né? delegados. Eu trabalhei em Itirapina, que é do lado de Brotas, Analândia, Torrinha. Tinha delegados em todas essas cidades. Eu eventualmente substituía meu colega de Brotas ou de Analândia, alguma coisa, quando o colega saía de férias ou licença. Ilhabela, nós éramos em 2 delegados. Aí foi faltando. Um déficit Nós muito ficamos grande, né? 28, praticamente, desde que entrou o Mário Covas, com todo o respeito, nós ficamos praticamente 20 e poucos anos sem fazer esses concursos. O atual governador agora está aí tentando fazer o possível, mas ele não vai conseguir conseguir em 4 em anos, 2, é 3, muito 4 pouco. anos, porque a defasagem hoje, segundo o sindicato dos delegados de polícia, é de 17 mil funcionários. Mas ele pelo menos está ajudando, dando armamento, Não, viatura para a polícia. ele tá vem, dando- veja só, é isso que eu digo. Só que 4 anos é muito Não, pouco ainda. que ele pra fique fazer. mais 4, mas mesmo assim ainda é pouco que você não consegue, em 4 anos, resolver o problema de 20 e tantos anos, não né? tem jeito. Sim, sim. E hoje criou-se as centrais de flagrantes, que ela abrange vários bairros, mas mesmo assim, é que a polícia é o seguinte, cara, é uma profissão. Eu brinquei uma vez num programa que a polícia, como toda profissão que começa com a letra P, exige-se vocação. Polícia, professor, padre, prostituta. Se não tiver vocação para ser, Não vai. não funciona. Então, nós trabalhamos dentro de um regime especial. Então, nós podemos ser convocados a qualquer momento? Sim, mas nós temos que ter essa vocação, temos que ter um amor pela polícia. E eu falo para os concurseiros, o pessoal que está entrando, eu falo, gente, se for para entrar aqui pensando em ter emprego, aproveita que você está estudando e presta concurso para outra profissão que até vai pagar mais. Não, o cara quer ter carteira hoje, né, doutor? É complicado. Tem alguns que querem ter carteira. Alguns querem ter a carteira pela prerrogativa de andar armado. Que é legal pra caramba, eu acho o máximo. Eu sempre gostei de arma de fogo. Isso, a minha casa, meu pai nunca foi contra a arma de fogo, minha família. Mas existe a responsabilidade de portar uma arma e, com detalhe, não é só o emprego. Então eu falo, você quer andar armado? Aqui na vou polícia... te falar, andar armado não é fácil, porque você vira um alvo, se alguém tiver armado, você tem que ser aquele cara consciente para não brigar num trânsito e não sacar uma arma. O Você elemento sempre tem é que complicado. ficar em alerta, né? Não tem E armado. o elemento surpresa, é que eu digo, o elemento surpresa é sempre do ladrão. Exatamente. Por mais que a gente ande É ligado... incômodo demais andar armado. Enche o saco às Nunca vezes, foi cara. confortável, né? Porque portar uma arma, eu sempre Você digo tá com para uma todo arma. aluno. Perdão, doutor. Não, imagine. Eu digo para todo aluno, olha, portar uma arma nunca foi confortável. Nunca foi. Então, mas incomoda. Nunca Incomoda foi. muito. Incomoda muito. Bastante. Tá com um negócio de mais de 1,5 kg na cintura, meu. Eu vou continuar nesse ritmo aqui dele, só para ele matar, depois você começa a falar das outras coisas. Doutor, depois saiu daí de Ilhabela, veio pro DEIC direto? Eu vim pro DEIC. Quanto tempo no DEIC? Na época do meu querido doutor Godofredo Bittencourt. O Godofredo Bittencourt eu E conheci. o doutor Emídio, que hoje é nosso atual diretor do DECAP, a quem eu devo a ele, tenho um carinho imenso pelo doutor Emídio, porque ele que me trouxe de Ilhabela, e como a gente disse, trouxe de graça a doutora Elaine, que por coincidência, ela é a minha atual seccional, da 2ª Seccional Sul, lá da Berrine, era seccional de São Sebastião. Me liberou de graça, sem permuta, o que é difícil com essa falta de funcionários. Então, vim para o DEIC. Quanto tempo no DEIC? No DEIC eu fiquei 19 anos. Passou em qual delegacia do No DEIC? DEIC eu trabalhei na UIP, Unidade de Inteligência,
Aí depois trabalhei no Rouba Banco, que é a 5ª Delegacia do Patrimônio. Trabalhei na 3ª do Patrimônio, que é a Delegacia de Órgãos e Concessionárias Públicas. Trabalhei também na 4ª Delegacia do Patrimônio, que é Condomínios e Residências. E, por último, na 1ª Delegacia da Divecar, que é Furtos e Roubos de Veículos. E aí pulou agora para 95. E agora fui para o 95DP, lá no Heliópolis. O meu colega Jean é o titular do distrito, que também conheço há 30 anos, o Jean, junto com o Fábio Bop. Fábio Bop, doutor. Fábio Bop do GÉ. Sim, o Jean foi do GÉ. Conheço bastante gente de lá. O doutor Arthur, nosso atual delegado-geral, também era dessa turma. Ele era investigador, era dessa turma. Fábio Bop vai ter que vir pra cá falar com a gente também, Fábio Bop doutor. é um talento, como o doutor Jean também, eu tô lá. E hoje eu cuido de uma EPJ, né? EPJ 1 e 3, né? Tem bastante gente boa lá no GÉ, hein? Tem o Fábio Bop que comanda o Pirulito, comanda o Elcio, Paulinho. Quem mais? Tem, bom, os meninos novos que Tem são bastante gente lá. excelentes, que são águias, né? Que sempre dizem O Araújo, o águia. Pirulito é o Araújo, quem não conhece, tá? Você pega o próprio Tominhas, né? Que o Tominhas é excepcional também, um grande operador. Pega o Danilo, que é um grande operador. Aí você pega também uns dinossauros lá, né? O Espetraco, você pega o próprio, vamos dizer, o Vicente. Então, são grandes, Vicente, né? São grande grandes Vicente policiais. Ancona. Doutor Alexandre, que foi operacional muito tempo, que também é operacional hoje lá. Foi operacional do GOI, o doutor Alexandre, né? Então, veio muita gente que veio estar no GÉ, veio do GAI, do GOI. Sim. O GOI acabou em São Paulo, não sei se essa é a palavra certa de falar. Não, na capital ele realmente foi extinto e só temos no Demacro e nos Deinteres, né? Muitos foram pro GÉ, pro Garra, outros pro SAT. Eu tenho um pessoal também, eu conheço bastante lá no SAT. Doutor, eu vou deixar o David fazer umas perguntas agora, depois pula pro Fabinho, vê o que você quiser falar. Doutor, o senhor lembra do primeiro dia do senhor como delegado de polícia? Lembro, se eu lembro. Eu cheguei lá. Doutor, tem história, hein? Eu cheguei no 67 e o titular era o Benedito Wilson Carriço, que nós chamávamos de Velho Zusa, porque ele era bem morenão e tinha um cabelo grisalho. Lembrava aquele personagem do Chico Anísio. O assistente era o doutor Maximino, salvo engano, Fonseca, uma coisa assim. Quando eu cheguei lá, foi engraçado, que eu me apresentei no Jardim Robru e chegando lá, eu fui puxar um plantão. E quando lá cheguei... Só um minutinho, doutor. Pois não, querido. Só um minutinho. Para você que está acompanhando o nosso podcast, você vai ter que começar a ver as letras que eu estou mandando aqui para você formar a frase, hein? Essa é a primeira, hein? Lê aí, ó. Na MiraCast, hein? Você vai mandar no nosso Instagram, hein? Em particular, hein? @namiracast2. Vai acompanhando que vai ter mais ainda no decorrer do programa, hein? Que aí vocês vão estar participando do sorteio, Essa hein, daqui pessoal? é o sorteio da faca, hein? Se não mandar com toda a frase completa, não vai ganhar a faca, hein? Desculpa, doutor, pode Imagine, continuar. Vamos lá. Desculpa, doutor. Não, mas é o que a gente tem patrocínio. que fazer que Não, a produção já me chamou ali, ó. É A o produção tá patrocínio. falando, ou você põe, ou eu corto. Programa ao vivo é isso aí mesmo. E aí eu fui pra lá, e é engraçado que eu cheguei lá, me apresentei, e aí o doutor Maximino falou, olha... eu achava que eu ia receber um telefonema, que eu ia sair de lá, porque era longe de onde eu estava, né? E aí tocou o telefonema à tarde, eu falei, nossa, acho que já deu certo, né? Minha mudança, né? Paraquedas, né? Aí era o Maximino, que era o assistente, falou assim, tem uma primeira missão para você aqui. Pois não, doutor. Olha, a delegacia... tá faltando aqui um funcionário que ficou doente e você vai ter que puxar o plantão noturno, né? Pô, já tinha saído lá às 4 da tarde, aí voltei às 8, mas isso que faz a diferença. A gente nunca abandona a profissão, né? Não pode ser... Tem que ser um bom colega, né? Aí fiquei lá no Jardim Robru, que eu te falei, e era engraçado que lá tinha a ponte da nitroquímica. Hoje, como você saía da... Era difícil de passar por ali, aquele trânsito infernal. A rodovia era a rodovia Trabalhadores, que não era Ayrton Senna ainda. Porque o Ayrton Senna tinha acabado, ele veio falecer, e aí o que acontece? Quando ele faleceu em maio, salvo engano, de 94, aí foi depois que fizeram um projeto e mudaram, era Trabalhadores. Nós entrávamos no bairro dos Pimentas. Exatamente. E aí a ponte era uma mini ponte Pence, igual aquela que tem lá em Santo São Vicente. E tinha lá um semáforo, só que à noite tinha muito assalto. Aí, o que a gente fazia? A gente chegava já com o carro lá
E, meu amigo, eu já sacava a pistola e metia uns 3 tiros pro meio do mato, né? Aí eu falei, bom, se tiver alguém querendo me assaltar aqui, já vai desistir, correr, né? E aí passava, porque realmente era uma Ali escuridão, era complicado. não tinha luz, você não tinha, você tava meio que contra todos, né? E aí depois andava pela Avenida Nordestina mais quase uns 40 minutos e chegava lá no Jardim Robru. Jesus Cristo. Vai mais É, uma doutor. pra ele? Doutor, conta uma situação que o senhor ficou meio triste ou que te comoveu um pouco. Vamos lá, boa pergunta. Uma ocorrência que me deixou muito, muito triste foi na noite do Natal. Eu já repeti essa mesma ocorrência, que ela é marcante, tá? Essa ocorrência foi na noite do Natal, na cidade de Ilhabela, salvo engano, em 1997. Noite de Natal, tudo pronto, né? Eu tinha recebido, eu não morava lá, minha família, mas eu ficava lá para trabalhar. E recebi convites de amigos. Oh, vem passar Natal aqui, aquela coisa toda, dos veranistas. E aí, o que acontece? Noite de Natal é uma coisa maluca. Muita gente resolve fazer loucuras na noite do Natal. Acha que o mundo vai acabar naquele dia. É, a depressão. E aí, o que acontece? Um cidadão lá matou a esposa na frente de uns 6 filhos. Jesus. Entre 2 anos e 14. E eu me deparei com aquilo, e aí eu falei, bom, e na polícia, uma coisa que eu aprendi, a gente tem que decidir meio rápido. Você não pode ficar pensando muito, porque não tem tempo. Tem hora que você tem que resolver 2, 3 flagrantes ao mesmo tempo, presidir todos e saber diferenciar, não misturar. Aí eu falei, puta, peraí. Aí eu liguei para essas pessoas que me convidaram para passar o Natal na casa deles. Eu falei, ó, vem cá, meu. Vocês me convidaram? Significa que tem comida pra caramba aí, que eu sei que tem. Pessoas, né? Enfim... E, rapaz, nós fizemos a ceia para aquela criançada que estava praticamente órfã de mãe e o pai tinha fugido. O pai vazou. Ficou sozinho. As crianças, e eles não eram de Ilhabela, eram pessoal do norte de Minas Gerais. O litoral tem muito pessoal do norte de Minas. E aí o que acontece? Até localizar alguém, não tinha. Telefone celular era uma coisa que ainda não... Começou em 98, Mas era muito caro, a muito, facilidade muito. do celular, e com certeza os parentes dele não tinham celular. Não devia ter nem telefone fixo, né? Que era uma coisa cara também. Era demais O também. cara declarava no imposto de renda, né? O telefone fixo. E aí nós ficamos com aquelas crianças a noite toda, colocamos vários colchões numa sala. Então foi uma ocorrência assim, que me comoveu muito, porque você fala, puta vida, uma noite de Natal, essas crianças com certeza não devem esquecer da noite do Natal até hoje. Né? Imagine, isso já foi há praticamente quase 30 O anos. mais velho deve lembrar de tudo. Os mais novos também, porque o cara esfaqueou a mulher, deixou lá a mulher esfaqueada. Então foi uma ocorrência que Na realmente véspera de Natal. me entristeceu muito. Vamos partir um pouquinho pro Fabinho, Vamos, depois a vamos gente falar um volta pouquinho. com o doutor. João, deixa eu acordar. Ah, você tá dormindo, Fabinho? Vamos Tá, acordar, tá, vamos tá, acordar, tá, porque eu falei, vamos falar. desculpa. Não, doutor, amigo, o doutor é já. bom. Ele tá dormindo, dá uns cutucadas nele aí, doutor. Pelo amor de Deus, ajuda nós aí. Fabinho, fala Aí, um ó, pouco pra essa- gente aqui, ó. Como é que foi que você se introduziu no meio do tiro? Como é que foi? No tiro, vou usar saudosos, né? Vamos lá, os saudosos. Meu tio, tá? Que faleceu recentemente, que chama-se Manuel Augusto Carriço, me colocou no mundo do tiro na caça, na verdade. Eu era menino, acompanhava ele muitas vezes para caçar e isso me levou praticamente ao mundo do tiro. Meu pai sempre teve arma também, sempre atirou, então isso foi muito bacana. Eu estar até hoje no mundo do tiro, né? Isso me levou até hoje no mundo do tiro, que é uma paixão, né? O cara que entra no mundo do tiro, que gosta realmente, que segue o tiro, vai continuar para sempre, né? Porque Não gosta. tem como sair. Não tem como, é um Isso vício. é pior do que droga. Eu falo que droga o cara ainda gasta menos dinheiro e é menos viciante Deve do ser que pior, isso. deve ser pior. É. Mas aí você não... Com o tempo, você se aperfeiçoou? Como que foi? Sim. Eu comecei a fazer cursos, tá? Antes, com vários instrutores na época, que não existiam muitos, mas eu ainda tenho também o grande privilégio de ter o curso do Durval Guimarães, que foi nossa primeira medalha olímpica no tiro, né? Presencial dele, ele que aplicava o curso para instrutor de armamento e tiro, que antigamente era reconhecido pela Polícia Federal, só o curso dele, tá? E eu tive essa oportunidade muito grande. E fui me aperfeiçoando com os anos, né? Eu nunca deixei... Tinha um grande nome, Coronel Velas. Também, tive curso com ele também. O Mário Colado, que foi um dos precursores do tiro aqui em São Paulo, que a gente tem que agradecer muito. Fui instrutor do Mário muitos anos,
Tá? Muitos anos Grande consecutivos. Mário Colado, que Tem Deus um- o tenha. Tem boas Esse histórias, velho faz né? falta, hein? Esse Me xingava, hein, velho? Me Esse velho é xingava. lazarento, meu. Nossa, mas ele me faz xingava, falta, hein? faz Toda hora falta, não podia faz me falta, ver, faz falta. já me xingava. Mas tudo bem, deixa o Mário pra lá, Mas- né? O Mário abandonou, eu falei pra ele. Eu falei, quando eu encontrar com ele, eu vou dar uns tapas na cara desse velho, porque ele... Só levanta a tampa do banheiro. Não, né? Pelo ele, amor de Deus. ele abandonou a gente muito cedo. Muito cedo. O velho era foda. E era um cara altamente qualificado, né? Me ensinou muito. Tenho muito a agradecer ao Mário Colado. E fora os outros cursos que eu fiz, porque eu acho que todo curso é um aprendizado. Todo curso que você faz, você sai com alguma coisa de bom ali. E eu venho esses anos, esses longos 30 anos me aperfeiçoando. E não paro. Estou com 50, não paro. Hoje eu fico lá e cá, né? Rio Grande do Sul, como vocês sabem, fico lá e cá. Tanto o Rio Grande do Sul é muito forte, Santa Maria, no tiro, tá? Nós temos muitos campeões no tiro em Santa Maria. É muito forte. Tá? Você pega aí campeões fortíssimos, que são, assim, eu posso falar, Jean Jacques, tá? Antônio Maioli, Roger Castro e devido ao Leandro. Já que você falou Tem de lá muito- de Santa Maria, Vamos lá, Pia. eu vou te falar. Não sei se você sabe, ou você sabe que você tá no grupo que a gente tem lá. O Fabinho foi um dos caras que pôs algumas facas dele fazendo rifa para ajudar o pessoal lá de Santa Catarina. Todo mundo comprou a rifa dele, quem não comprou doou dinheiro por fora, sem aparecer, para não ter que concorrer com a rifa. E depois ele estava comprando coisa lá, mostrando, e andando lá, fazendo as coisas. Pô, parabéns, viu, velho? Obrigado, Parabéns, Pia. parabéns obrigado, mesmo. obrigado a você, que é meu amigo, que não quis participar. Obrigado ao doutor Eliel também, que é meu amigo há mais de 30 anos. A gente até brinca muito com isso. Mas obrigado. Obrigado porque o povo... O Rio Grande, no nome já diz, né? Grande. O povo é grandioso. Estão Pinha. sofrendo demais. Estão sofrendo, demais. estão grandiosos. Eu tenho um filho que nasceu lá. Para né? reconstruir aquilo lá, vai muitos anos Vai ainda. muitos anos. Vai muitos anos, Pinha. E o povo não merece, não, porque esses governantes estão fazendo já há muito tempo lá, deixando... E chegou num ponto que ninguém queria que chegasse. E nem eles imaginaram que ia chegar quem morava lá, né? Nunca ninguém imaginou, Pinha. Tá? Não Mas faz... isso aí vem vindo de muito tempo, viu? É governante que não está preocupado muito com o povo, não. Irresponsabilidade e impunidade. Exatamente. Eu vi no noticiário, desculpa pegar imagina, uma ponte, doutor, que é sobre isso, que Não, hoje tá todo o mundo pessoal quer conversando pedir aqui. o impeachment do prefeito de Porto Alegre. Não sei que partido é, mas não estou aqui, sou apartidário, Exatamente. eu não tenho político de estimação. Então eu voto naquela pessoa que eu julgo naquele momento, porque o Brasil também não tem essa coisa de partido. Não. 34 partidos, 30 e pouco, não existe fidelidade, né? Então, desculpa. Os caras brigam, daqui a pouco dá todo mundo Exatamente. junto, se abraçando, é igual futebol. E o prefeito, segundo consta, que querem fazer o impeachment contra ele, que ele não gastou um centavo no último ano na manutenção das bombas que poderiam bombear as águas do Rio Guaíba para evitar enchentes. Então, quer dizer, enquanto que no Japão existe uma manutenção diária das turbinas que são preparadas para jogar a água no eventual maremoto, com dutos subterrâneos, a gente vê que assim, no Brasil, entra anos, sai ano. Tudo continua bem a que mesma coisa. catástrofe é uma coisa que a gente foge do padrão. Mas o que a gente vê no Mas dá Brasil, pra prever, né? Uma que coisa. probleminhas Diminuir, pontuais. Você vê a cidade de São Paulo. E o Se Tietê? chover horas ininterruptas, e não estou falando Ninguém anda. calamidade, ninguém anda. Então, assim, o nosso político, ele precisa ser cobrado não só nas urnas, porque também nós, eleitores, também não estamos nem aí. As pessoas não se lembram em quem votou. Esqueceu. Essa que é a grande questão. Vota na atriz pornô, vota no palhaço, e, no entanto, quem é palhaço é quem vota neles. Entendeu? Então, vota em pessoas com passado totalmente inescrupuloso, vota na modinha. Antigamente votava por causa de bola de futebol, agora foi proibido, né? Agora tem um fundo partidário, né? Para evitar o Caixa 2. Aí o fundo partidário é um dinheiro da população, 50 bilhões, que poderia ser usado. Então você paga pro cara entrar, para depois que ele entrar, ele te sacanear. Então, quer dizer, e o Sul aconteceu mais ou menos isso. E um adendo aí, um adendo que muitas pessoas não sabem, né? Mas essas máquinas, essas bombas que o doutor citou, elas são pós-Segunda Guerra. É ridículo. Desculpe, é ridículo falar de uma bomba pós-Segunda Guerra.
Tá? Nós estamos falando de 90 anos. Não dá nem pra pensar quantas pessoas Praticamente faleceram. 90 anos. Não dá. É uma inversão de valores nesse país aqui tão grande que nego vai lá socorrer o preso que tá na cadeia enquanto crianças estavam morrendo dentro do hospital, velho. É complicado, não dá, velho. Sim. Vamos partir para outro assunto? É, né? senão vamos- aqui vamos- vai sair daqui chorando. Vamos voltar Vamos ao voltar, adendo do Fabinho. tiro. Nossa. Fabinho, Deixa explica só- pra gente Vamos lá. o seu novo hobby. O meu novo hobby, mas deixa eu fazer um adendo só, desculpe, que eu esqueci. Nós temos no Rio Grande do Sul um grande percutor do tiro, tá? Nós temos que agradecer esse cara, não só o Rio Grande do Sul, o Brasil. Quando eu digo Brasil, porque é um cara que é altamente técnico, tá? É um cara que começou, é um dos percussores do IPSC no Brasil, que é o Beto Pozobon. E não vou deixar de brincar do apelido carinhoso Beto Batom. Então, Beto Batom, depois em off eu conto para os senhores porque o Beto Batom. Esse vai dar um corte, hein? ó. Beto Batom vai dar um corte. Vai hein, dar um produção? corte, vai dar um corte. Senão ele fica bravo comigo. Ele Então vai nós temos que testar tiro em agradecê-lo. você. Nós temos que agradecê-lo. E porque é um cara sensacional. O tiro deve muito a ele, tá? Deve muito a ele. E a sua nova empreitada, Fabinho? Conta pra gente. Isso começou... Eu sempre gostei de lâmina, tá? O cara que gosta de arma, geralmente gosta de lâmina. canivete, tem um alguma canivete, eu sempre gostei de lâmina. E com a primeira vez que eu fui a Santa Maria, tive o privilégio de conhecer uma das pessoas mais incríveis que eu tive na minha vida, que é meu saudoso sogro, Elci. E ele gostava muito de faca, me mostrava as facas dele, tudo. E uma vez eu peguei e parei para limpar as facas dele. Grande facas, tem facas cravejadas com ouro, tem muita coisa. Peguei uma coleção dele de faca, peguei para limpar. E ele começou a me levar nas fábricas para conhecer as fábricas, contar um Cutelaria pouco lá da é muito história. grande, né? É muito grande. A cidade, a cutelaria é muito grande, tá? E tem grandes cuteleiros. Tem fundinho de casa, às vezes tem um cara fazendo faca. É muito engraçado isso, muito legal, muito bacana. E ele me introduziu nesse mundo. Então, tornou um hobby na época, porque eu tinha casa noturna em São Paulo, trabalhava, virou um hobby. E agora, hoje, é profissão. Casa noturna, hein? Casa noturna, noturna, hein, Pinha? Jesus Cristo, hein? Ô, doutor, Oi. eu não sei não, doutor. Só não ia lá aprender Fabinho lá na casa noturna não, de vez em quando, não? Esse menino não deu trabalho, não? Rapaz, ele aqui no litoral norte, quando eu era delegado lá, ele em Maresias tinha muita história deles lá, né? Jesus. Ó, Maresias nem conta. Não, muita melhor gente cortar. não sabe. Deixa pra lá, Melhor cortar. melhor não. Senão a mulher pede o divórcio e ainda leva metade do que eu tenho. Mas vamos lá, hein, pessoal. Não se esqueça. Roupas táticas, calças táticas. Ponto 50. Instagram, hein? No Instagram dele. @ponto 50 no Instagram. Precisando de coldre. Com o Eric, né? Strike Trim. Strike Tactical. Ah, E, ó, vamos falar de novo, pessoal. Logo, logo o Pinha vai falar da segunda frase para o sorteio da faca, hein? Do nosso grande amigo Fabinho, hein? manda outra aí, ó. Segurança pessoal. Ô, Mega Vig, hein, cara? Mega Vig. Aque- www.megavig.com.br. Aquela customização na pistola. Ô, Hugo, Susan, ajuda nós, Susan. @Armory Custom, hein? E quem mais? Não pode esquecer dele, nosso convidado de hoje, hein? Ô, Fabinho? Opa, Cruz Santa, @Cutileiro. Cutileiro Com dois L's, com, hein? com 2 L's, underline tático. Aí, você esqueceu do Marcelo, Claro pô. que não. Claro que não. Ô, o Marcelo, Calma. o Marcelo tá me devendo, mas vamos continuar. Calma. Vai, fala dele. Você vai pedir aquele 10% de desconto no curso dele, que eu sei. Marcelão, o grande curso. KSS aí, pessoal. Fala o KSS. Instagram dele pros caras entrarem lá e pegar se inscrever no curso dele. Tactical KSS, hein? Lá no Instagram dele lá. E não podemos esquecer aquela recarga de munição. Ô, Recarga Clube, Gabrielzinho, ajuda a gente lá, hein? Estamos precisando de uma prensa e de uns DAI, hein? Ajuda nós, manda pra nós, pra gente sortear isso aqui. Vamos. Mostra pro pessoal aí, Pinha, a faca que você vai sortear aí do Ó, a nosso faca grande que a amigo gente vai Fabinho. sortear, grande Fabinho deixou pra gente aqui, ó. Agora eu vou mandar a outra. Continua aqui, hein? Até o final do negócio, vamos montar a nossa frase, ó. O podcast, hein? Beleza? Manda pra gente lá no privado lá, pessoal. Privado no Instagram da gente, @NamiraCast2, numeral, hein? Bora lá. Ô, doutor, conta um pouquinho pra gente. O senhor é mais operacional, mais escritório? O que o senhor prefere? Dake só foi muito mais operacional no Dake.
Não. Não. E os dois. Eu acho que a Polícia Civil, ela é uma polícia judiciária. Então, quem entra na Polícia Civil achando que vai só fazer rua, ele está redondamente enganado. Nós temos grupos de elite. Então, nós temos o GER, como nós falamos. Garra. Nós temos o Garra. Nós temos aí os colegas do GOI. GOI das e regionais, mesmo GOI. dos Garras também, que tem no interior, no DEM. Falou do GOI, eu tenho um pessoal que vai vir pra cá também, é do GOI de Franco da Rocha, hein? Acompanha o pessoal lá, hein? GOI underline oficial, alguma coisa assim. Procura lá, GOI de Franco da Rocha. Beleza, Martinezão? Tamo junto. Você conhece a história do GOI ou não? Como foi criado o GOI? Não. O doutor Cláudio Gobetti era o diretor do DEIC. O doutor Cláudio Gobetti saiu do DEIC e foi para o DECAP. Se eu estiver errado, eu espero que os colegas me corrijam. Isso nos anos 90. Quando o Cláudio Gobetti chegou no DECAP, o DECAP vivia esse martírio das cadeias estourando. O doutor Cláudio Gobetti, então, criou o GOI, Grupo de Operações Especiais, que era o quê? O Garra, ele não dava muitas vezes conta de atender todos os distritos, porque é um grupo menor, não é a função dele especificamente. O Dr. Cláudio Gobetti criou o GOI, que daí a gente brincava dos Gobetti Boys, né? E o Dr. Cláudio criou. E foi nascendo e hoje... O GOI ele fazia muita repressão às rebeliões que tinham, né? Exatamente. Eu tenho um grande amigo o que GOI vai vir pra cá também. Era o nosso grupo operacional que nos apoiava. Porque o Garra, muitas vezes ele estava em outras ocorrências, porque o Garra ele dá apoio até hoje para roubar banco, para o pessoal de todas as coisas. E o GOI... Depois o GOI, quando diminuiu isso, começou a fazer a mesma função que o Garra. Exatamente. Por isso que talvez ele foi distinto e colocaram tudo. Exatamente. Na época dessas rebeliões, tinha um grande amigo lá que depois passou por várias outras... Passou pelo Garra, passou pelo Gé, é o Rodrigo Fucoca que vai vir pra cá também. Isso. Esse Japa aí também tem história, hein, meu? Samurai é embaçado. Nossa, hein? Fala aí. Japa é Samurai é bravo, hein? embaçado. Japa é bravo e amigo de coração, hein? E aí você estava falando assim, a minha característica. Eu gosto da operacionalidade. Se você falar, você prefere ficar na rua o dia todo? Sim. Isso até hoje. Porém, como delegado de polícia, nós temos que ter em mente que a polícia judiciária, ela é a nossa essência. Polícia judiciária é o quê? É você catar um boletim de ocorrência de uma autoria desconhecida. Tem lá um latrocínio, como eu já lidei com isso. Você vai lá, tem um corpo que foi covardemente assassinado por um ladrão. Aí você pega aquele papel, aquele boletim de ocorrência e você começa a trabalhar nas provas, nas evidências. E aí, com isso, você chega no destino, que seria o autor do crime. E aí é que é o gostoso. É você ir dar uma mão pra cabeça no vagabundo. Acordar o vagabundo de Operação manhã. Acorda Ladrão, é a melhor que tem, né? Você pega o cara cheirado, chapado... Desmaiado, entendeu? dormindo. Bom dia, ladrão. Bom dia, ladrão. E aí você representa para o Poder Judiciário, que ele abre vistas ao Ministério Público. Ou seja, você tem que contar a versão. E é como eu digo para o juiz, falo, excelência, até agora eu pude exercer os atos de polícia judiciária. Agora eu preciso do concurso de Vossa Excelência, porque eu daqui para frente, tudo que eu for fazer daqui para frente, se eu não pedir, vai ser ilegal. Eu vou ter que meter o pé na porta do vagabundo. Eu vou ter que fazer uma série de coisas, vou ter que aprender, entrar no celular dele. Então agora a polícia fez a função dela. Eu cheguei aqui em A, B e C. Então, essa semana lá no 95, pedi alguns mandados de busca, já saíram. Então, agora estamos vendo o melhor dia, são assaltantes. Ou seja, esse é o gostoso da polícia. Então, para você ser apenas operacional, primeiro que afunila muito. Você pega aqui, nós falamos aqui nome de pessoas muito boas no que fazem, do GER, GOI, Garra, mas essas pessoas é um grupo menor. Então, no DEIC, nós fazíamos um pouco de tudo. No Rouba-Banco, nós fazíamos a parte da investigação e depois... Rouba-Banco, quando o senhor estava no Rouba-Banco, era a época já brava de estoura de caixa eletrônica? Eu peguei algumas épocas, eu não peguei aquela época lá atrás, né, mais perigosa. Trabalhou com o Matsu? Não, Matsu é mais antigo que eu. Matsu tive a honra de conhecê-lo quando eu fui delegado de Ilhabela. Matsu já era aposentado e ele tinha um barquinho onde ele ia dormir lá no Yacht Club. E o Yacht Club de Ilhabela, eles têm uma parceria com o Yacht Club de Santos
E o Matsu era muito amigo do Berardino Fanganiello, que é o eterno comodoro do Yacht Clube de Santos. E Grande Fábio Franganiello exatamente, também. o pai do Fabinho. E aí o que acontece? O Matsu parava o seu barco lá. E naquelas ocasiões, ele parava, ele me ligava, e eu tinha a honra de ficar escutando as histórias. Mas eu peguei agora com o doutor Pedro Ivo, o Pedrão, que é uma capacidade muito grande frente ao rouba-banco, e fizemos algumas E os caixas diligências. eletrônicos, era bravo. Saía pra rua ou ficava só lá dentro? Não, a gente saía pra Tinha que ir pra rua. rua. Não, saímos pra E rua. era bravo, hein, doutor? Tem Não era? vídeo da gente trocando tiro com os vagabundos. O dia inteiro. Isso é a alegria da polícia, né? Fazer essa parte. E a família, não ficava doida quando via isso daí? A família realmente, veja só, a família, por ela não quer que a gente seja polícia. A família ama a polícia, porque quem é de bem gosta da polícia, mas pela família você escolheria outra coisa. Apesar de que a gente fala quem é de bem, a gente vê muita gente da sociedade aí que fala pra caramba de polícia, aí a primeira coisa que faz, vai ligar lá, quebrou a unha, liga pra polícia. Aí não sei o que, depois que a polícia vai, esquece da polícia. Existe um ditado, né, que o ser humano, frente ao perigo, clama por Deus e chama a polícia. Passado o perigo, esquece-se de Deus e foda-se a polícia. Exatamente. Demoniza a polícia. É mais ou menos isso. Doutor, o senhor ficou muito tempo na Divecar? Como que foi lá? Não, na Divecar eu fiquei pouco tempo. Na Divecar eu fiquei muito pouco tempo lá na Divecar. Né? Mas já conhecia lá o pessoal da Divecar. Então, assim, foi uma experiência muito curta na Divecar. E aí apareceu essa oportunidade de ir pro Decap lá pro 95. E eu acho que, assim, mudar é preciso. A última delegacia do DEM que faz de VK. Foi de Divecar. O doutor Youssef, que foi nosso delegado-geral, foi secretário executivo de Segurança Pública, um amigo querido também, a quem eu devo muito. O Youssef, ele fala o seguinte, e essa frase dele me motivou a sair. Ele falou, não podemos nos acomodar. A zona de conforto, muitas vezes, ela faz com que você deixe de conhecer novas experiências. E você vê, ele me falou isso... Ele falou isso num podcast, aliás, que ele foi, e do Bioto e do Fabinho, que é o Grampo do Bioto, que passa em outro dia de vocês, né? Então não é concorrente. Não, pode falar dele aí. O Depois Bioto, manda o jabá pra nós. Coloca o nosso nome lá também no de vocês. Maravilhoso, pra ajudar a gente. ele aí. E aí o doutor Youssef falou justamente isso. Você não pode se acomodar. Se você se acomoda nessa zona de conforto... E eu falei, pô, o Youssef tem razão. E aquilo fez com que eu saísse, eu não digo feliz, mas fui feliz. Fui feliz para a minha nova função e estou muito contente onde eu estou. Eu tive o prazer de conversar com o senhor lá para trás e o senhor falar que está muito feliz onde está lá, que é nessa delegacia. No 95 Ela é no meio da comunidade, na realidade, essa delegacia. Exato, né? ela está Ela sai de dentro da comunidade. Nós estamos na rua Comandante Taylor e com a Delamare. Então, ela está no meio. Então, a parte que nós estamos, até que ela é mais tranquila. Mas eu costumo até dizer para os juízes, eu falo, excelência, nós estamos encravados no meio de uma comunidade de 1 milhão de metros quadrados. Grande, hein? Isso é o Google, hein, que fala. É grande. 1 milhão de metros quadrados. A maior comunidade do estado de São Paulo, 200 e poucos mil habitantes. Divididos em ruas e vielas, em formatos de labirinto. No momento que você sai dessas avenidas, é outro mundo. É um outro Brasil. As pessoas não têm ideia de como é aquilo, composto de maioria esmagadora de gente do bem, trabalhadora. Eu tive uma ocorrência semana passada, se você me permite, Pode falar. uma que me deixou muito feliz. Olha que engraçado. É uma ocorrência em que, pela primeira vez, eu fiquei feliz de não prender. 2 jovens, 2 irmãos, foram presos, acusados de tentativa de latrocínio. O inquérito foi feito numa unidade, outra unidade, e veio para mim, tendo em vista que a circunscrição territorial pertence ao 95DP. Comecei a investigar, e do momento que nós recebemos a autorização para mexer e manipular no telefone desses 2 pseudos ladrões, nós descobrimos que, na hora do fato, esses 2 garotos não estavam na cena do crime. Eles estavam em outro lugar, esperando a entrega do iFood e uma série de coisas. Então, Imagina se só não investiga, então, toca os 2 na exatamente. Cadeia. E aquilo, eu penso muito na lei do retorno. Eu falo até para as pessoas que estão nos ouvindo. Pense na lei
do retorno. Ela é aqui. Você recebe o que você faz. Então, a lei do retorno, ela não falha. E eu me senti muito feliz, não só eu falo aqui em nome da delegacia, do delegado titular, doutor Jean, dos investigadores que participaram dessas diligências, mexendo no telefone desses 2 garotos. Então, assim, e aí eu tive, assim, fiz o comunicado ao juiz, Excelência, eu acho que é o seguinte, salvo o melhor juízo, eu não vejo nesses 2 garotos nenhuma participação nesse crime. Nós temos aqui o horário deles, eles estavam aqui em outro lugar, a filmagem, a roupa totalmente diferente, que foram presos. Ou seja, foi um grave engano, naturalmente que na hora da prisão, também, aí que tá. Eles tiveram uma meia-culpa, e eu falei isso para eles. Vocês são bandidos? Não. Então por que vocês têm no seu celular um monte de porcaria de ladrão? Por que vocês ficam fazendo aqui? Por que vocês ficam fazendo foto do lado de moto com isso aqui? Por que vocês ficam postando foto com dinheiro, postando foto de droga? Então é o seguinte, a sua postura foi o que pesou contra vocês. Se cai numa mão de uma outra pessoa que não investiga, exatamente, vai pra cadeia. Né? Por que vocês ficam colocando decalque de ladrão? Eu falo, ou você é do bem, ou você é do mal. Aí a gente vê que, lamentavelmente, é a convivência, né? Então, Tem hoje jeito, o cara tá ali no mundo dele. é o mundo deles, né? Então não tem o que fazer. Mas a delegacia ficou feliz de ter cometido essa justiça. O Ministério Público também foi a favor da soltura deles. E agora, lógico, agora vamos atrás de quem foi, né? Conta uma ocorrência vamos falar assim, Do grande entreveiro, repercussão ou alguma entreveiro. outra coisa, e uma ocorrência hilária. Olha, a ocorrência... Pra gente dar uma risada um pouquinho aí, porque tá... Eu acho que uma ocorrência de repercussão até para São Paulo até poderia ser uma coisa comum. Infelizmente, que a violência hoje está demais, acho que está uma coisa feia. Eu teve um latrocínio contra um comerciante, e esse comerciante era uma pessoa muito querida na cidade, e houve uma série de cobranças, e nós conseguimos, num prazo recorde de poucos dias, prender esses bandidos que cometeram esse gravíssimo latrocínio, né? Tivemos também ocorrências de libertar familiares de gerente de banco sequestrados. Então, são ocorrências, né? A ocorrência hilária, eu não tenho muitas assim. Tem uma que, vamos dizer assim, a gente estava chegando num barranco para chegar, ela não é tão hilária, mas é que para mim é a única que eu tenho. E eu tomei um puta de um tombo, que eu saí rolando barranco abaixo, e os caras fugiram. Né? Depois pegamos, né? Mas ficou meio que na história, né? Só imagina. Os investigadores falam, doutor, e aí, doutor? Entendeu? Não poder nem falar, doutor, não, dá risada. e assim, eu tinha acabado de sair do curso da SWAT, onde o nosso delegado-geral, doutor Arthur, fez, o Jean, que está lá na delegacia, que eu trabalho lá com ele, o Fábio Bopp, outros colegas, o doutor Fábio Dalmas, uma série de outros delegados. Mas aí. deram risada ou deram risada escondida? Não, riram, porque eu tenho um jogo muito franco com o meu pessoal, tá? Eu penso assim, é o que eu transmito a eles. Eu falo, gente, chefia é imposto. Chefia é o diário oficial que impõe. Liderança é conquistado. Chefia é vertical, liderança coisa, né? é horizontal. Liderança é horizontal. Então, eu não tenho poucos, hein? mimimi com o meu pessoal. São eu poucos. brinco com eles, eu sento, a gente vai em mesa de churrasco e faz piada, tira sarro. A polícia é legal porque o bullying é uma coisa que não tem mimimi. O cara deu uma bola fora, a gente tá começando a ver isso a aqui gente agora. já senta o pau no cara na hora, fez uma atrapalhada, já cai de pau nele e foda-se. E no outro dia tá todo mundo normal. Não, e isso a gente faz porque a gente gosta da pessoa. Porque quando a gente não gosta de alguém, a gente não dá nem bom dia. Eu, graças a Deus, eu dou bom dia para todo mundo. Então, eu não tenho esse problema. E meus funcionários, eu falo, eu escolhi um concurso para delegado. O fato de você ser investigador, de você ser escrivão. Aliás, faço uma ressalva aqui. A Polícia Civil, um cargo que deveria ser hiper ultra valorizado é o escrivão de polícia. Deveria ser um concurso à parte, mais valorizado, inclusive, financeiramente. Porque essa nova lei orgânica nacional estão querendo nivelar tudo. Escrivão, vira todo mundo agente de polícia. Eu duvido que o cara que entre como um agente, que seria um investigador, nivelar, vai falar, eu quero ser escrivão. Duvido. É uma profissão
difícil, porque tem a cadeia de custódia, ele tem que guardar um celular apreendido, tem que guardar a faca apreendida, ele tem que mandar para a polícia técnica, ele tem que cobrar. Ao mesmo tempo que ele está fazendo um flagrante, chega uma pessoa que ele intimou e o escrivão, ele fala, putz, eu não vou fazer essa pessoa ser vítima 2 vezes. Ela já foi vítima na rua, eu não vou transformá-la em vítima. Então, o que acontece? O escrivão é um cargo que deveria ser muito mais valorizado dentro dessa lei orgânica nacional e ganhar mais, inclusive, para que outras pessoas falem, pô, eu quero ser escrivão. Então, eu acho que isso é muito importante. Porque é ele, na realidade, junto com o doutor, que faz o inquérito, né? Somos nós que fazemos. Inclusive, eu ajudo eles. Para você ter uma ideia, durante o meu inquérito, por exemplo, quem relata inquérito e faz portaria sou eu. É exclusividade minha. O escrivão, não. O inquérito é meu. Ato personalíssimo do delegado, até porque eu falo com o juiz e o promotor na primeira pessoa. Excelência, eu estive lá. Eu fui. E isso você dá muito mais credibilidade, né? A portaria também eu gosto de fazer, eu já vejo lá na frente o que vai ser. Então, eu ajudo o BO num flagrante, enquanto ele está fazendo as qualificações, eu já estou fazendo o histórico do BO e já mando já para ele. Ou seja, isso é a polícia judiciária. É um trabalho a 4 mãos, a 5 mãos, a 6 mãos. Você tem que fazer uma produção boa. Um inquérito tem que ser robusto, porque é o inquérito que vai criar um bom processo para ter uma boa sentença. Produção, manda pra mim aí, ó, a frase que a gente vai fazer agora. Mais outra aqui, hein? Ó. Que fala de segurança, hein? Bora lá, fala aí, ó. Você tem que falar na nossa rede social pra Manda lá no privado pra gente, pessoal. Aqui, hein? Manda lá, que fala de segurança vai ser a frase, hein? Bora lá, ó, na nossa rede social, no privado, vocês vão mandar pra gente, @NamiraCast2. Vai formar essa frase inteira que tá... Você vai ser obrigado a assistir o nosso podcast. Se não assistir e não mandar, não vai concorrer a essa faca, hein? Você falou de uma... Depois eu vou passar aqui pra você. Você falou de uma ocorrência hilária, me ocorreu uma aqui, mas essa não foi comigo. Eu tava no 46 DP, e aí foram presos Perus. Foram presos 2 travestis. 2 travestis que estavam roubando um taxista. Aí botamos eles no seguro. A cadeia ficou em Palvoroso. A cadeia ficou nervosa. Cadê os travecos? Põe pra dentro, põe pra dentro. Falei, não pode pôr pra dentro. Vocês vão matar eles de tanto, né? Falei, não vou botar eles pra dentro. Aí, na cadeia, sempre tem uns que não tem visita. Que o cara não tem família. Não vai ninguém. Aí eu olhei pro Serjão, que era o meu tira, né? Depois ele foi pro DHPP. Foi o tira que o principal responsável pela prisão da Richthofen, né? O Serjão. E aí, hoje está aposentado. Aí o Serjão falou, puta merda. Eu falei, Serjão, vamos fazer o casamento desses travestis com alguém aí de dentro? Ele falou, doutor, virou juiz, sério? Né, falei, não. Falei, porque daí, se ele casa, acaba aquela coisa de ter filhinha. Ele vai ser mulher de um homem só lá dentro. Então, há o respeito. Aí, toda a cadeia tem um cara que é o líder. Consultamos lá o líder, o Jarrão. Né? Consultou nesse sentido. Vocês vão zoar eles ou não? Não, doutor, não vamos. Se casar, não. Quem quer os... Aí tinha lá um, quer casar com travesti? Quero. Aí nós corremos brechó, arrumamos vestido de noiva. Arrumamos. Quem foi juiz de paz? Eu brinco que o filme aí do Carandiru, que o personagem... Eu falo, é umas coisas que já copiaram da gente. Nós já fizemos isso em 94, né? Aí foi muito engraçado, que aí a gente arrumou arroz para eles jogar nas noivas, né? Eita! E com isso a gente apaziguava a cadeia. O doutor Olim, delegado Olim, nosso deputado estadual, o Olim na época, ele estava no Garra. O Olim falava assim, vocês estão de lua de mel com os ladrão? Por que vocês não chamam mais a gente para rebelião? Não tem mais ocorrência? Eu falava, Olim, a questão é o seguinte, é saber liderar a cadeia. Em 94... É uma confusão que vai... Senão você estoura a cadeia. Eles não têm o que perder. Eu assisti o jogo da Copa do Mundo, que foi em 94, eu assistia de dentro da cadeia com os ladrão. Eu entrava lá e ficava lá com eles. E sempre me respeitaram, por quê? Além de... Você agiu... Se eu fiz seu trabalho... Eu falava pra eles, ladrão, aqui dentro, parou. Se eu tirar você pra te porrada, é covardia. Se eu entrar aqui e você me zoar, jogar manta, é covardia. Vamos fazer uma coisa? Na rua a gente troca tiro, troca porrada. Aqui dentro temos que ter um mínimo de respeito. E outra coisa, tratava bem a família do ladrão. Porque a família... A família às vezes não tem nem culpa do que tá acontecendo. A maioria não tem culpa. E outra coisa, às vezes a mãe sabe, desconfia, porque mãe é mãe, né? Mãe é eterna. A mãe vê que o filho chega em casa com tênis diferente, uma coisa. Agora, a mãe não vai entregar o filho.
É uma questão, nós temos que entender isso do ser humano. Ah, mas a mãe é uma vaca, vagabunda. Ok, gente, mas ela é mãe. É o amor de mãe, é maior do que o do pai pelo filho. O amor de mãe é eterno. O de pai pelo filho, nem sempre. É o que fala, mãe é uma só. Mãe é uma pai só. Tem 300. Exatamente, né? Pai é quem cria. Então, o que acontece? E isso a gente conseguiu... Você tá vendo? Ali, ó, tem um bigode tá lá. O bigode, hein? Pai é quem cria, né? E essa ocorrência dos travestis foi uma coisa engraçada, né? Porque a gente fez um casamento de travesti dentro da cadeia, né? Nossa. Doutor, só pra não perder o... Vamos lá. Na época que a carceragem era dentro das delegacias, tinha esse problema de superlotação, não tinha? Era o que mais tinha. Veja só, as delegacias eram usadas num desvio de finalidade aberradora. Delegacia que era para ter 30, 40, tinha 100. Delegacia que era para ter 100, tinha 200. Ou não cabia 200, tinha 500. Eles dormiam de valete, dormiam no banheiro, né? Dormiam no boi. Então, assim, não que eu esteja com dó também não, porque quem estava lá também pediu para ir. É aquilo que eu falo. Cadeia deve ser um lugar bom, porque o índice de reincidência é grande. Eu falo isso pros ladrões. Eu falo, porra, meu, você deve ter Parece que o cara gosta, né? Você Porque deve ter sai uma e volta de felicidade. novo, né? Você sai e volta às vezes no mesmo dia, na mesma semana, né? Mas era uma superdotação. E o problema, com poucos recursos humanos para lidar. A gente segurava uma cadeia em 2, 3. Então, assim, era tremendo. Era a época que ainda tinha carcereiro, né? Mas não era todas as equipes. Eu nunca trabalhei com carcereiro, nunca tive carcereiro na minha equipe. O tempo que eu fiquei naquela época no DECAP era o escrivão, o investigador e eu. Nunca tive carcereiro. Nunca tive. Então, era nós que pagávamos a boia pro ladrão, chegava lá as caixas com comida lá para eles. Éramos nós que entrava, na época tirava a gravata, botava uma camiseta suja, porque saía de lá com um puta fedor de criolina. Ó, vou mandar um negócio aqui, ó. Papito, tô falando com a produção, Papito, pra gente fazer uma resenha dessa lá no sítio, hein, Papito? Ajuda nós, hein? Papito, logo mais lá no sítio, hein? Deixa eu entrar Fala aí, Fabinho. no adendo, o doutor Por até favor, saber. Fabinho, Não, agora é até sua pro vez. doutor saber. Eu conheci o David sem querer, num dia no clube, sem querer não. Ele faz parte do mesmo grupo. E, doutor, o pai dele, tá, foi meu amigo. Quando eu digo foi, porque nos atentados que tiveram do PCC contra os policiais, foi o primeiro. Foi seu pai. Foi o pai dele, que é o BA, saudoso BA, brother, grande amigo, grande policial. Então a gente pode falar, conhecia pessoalmente. Então como o mundo é pequeno, né? O mundo é pequeno. Se você faz alguma coisa errada, você vai ser cobrado sem saber que você está sendo ali. É complicado. Ô, Fabinho, conta um pouquinho, Fabinho, dessas histórias suas da noite aí, Fabinho. Puta, à noite a gente tem até que medir, né? O que falar, né? Porque à noite... Porque agora o senhor é um senhor de respeito, casado, com um filho, grande filho. Sim. Senhor filho Fabinho. desse tamanho. Senhor Fabinho agora. E com a esposa nunca prescreve. Isso que eu ia falar. Né? O crime prescreve. Tem que tomar... A bronca da mulher nunca prescreve. Tem que tomar muito cuidado, né? Mas a noite é uma coisa que é muito louca. Acabou conhecendo muita gente, né? Muita gente importante, muita gente... E a noite tem aquela coisa, né, Pinha? Tem uma frasezinha que é até nossa, assim, né? Nossa, que eu digo, pertencente aos amigos. À noite a gente não tá vendendo pão e leite. Infelizmente, né? Felizmente as pessoas... Muita coisa acontece. Acontece. Bebida, na consequência, mulher... E aquela coisa, o cara que já vem drogado, é o cara que Mas já naquela vem... época a droga era até muito melhor. Era mais light, era mais light. Era a maconha e a Era mais cocaína. light. Hoje, Era mais fácil de controlar. Hoje era mais fácil de descambando controlar. pra qualquer outras coisas, né? Hoje era mais fácil de controlar. Mas tem algumas. Uma hilária até, que tem o nosso amigo que trabalhava, que era meu parceiro, não é que trabalhava para mim, imagina, o Douglas, né? O Doguinha, que é muito hilária essa, que chegou um cara na porta de uma das casas, né? Em Maresias. E o cara chegou assim e falou para os seguranças, quero falar com o Fabinho aí. Os caras, tudo bem, mas o senhor quer falar o quê com ele? Não, eu sou primo dele. Não, você é primo dele? Então peraí, vou chamar. Foram lá, chamaram, demorou um pouco e eu olhei assim, eu sempre tive uma mania de nunca ir até a porta direto, porque senão começava aquela gritaria de Fabinho, não. Então eu sempre dei uma olhada, fiz, cara, não conheço. Aí voltou de novo outro segurança. Fabinho, o cara tá falando que é teu primo. Tá, deixa que eu vou lá. Fui lá e falei, tudo bem, boa noite. Você precisa falar com quem? Ele falou com o Fabinho, meu. Vocês estão querendo arrumar um puta problema, hein, meu? Sou primo do cara, né?
E eu falei, vou dar uma canseira nesse cara. O cara já tava na porta há uns 40 minutos. Pensei, eu entrei, tomei uma água, comi um sanduíche e voltei. Depois de uma uma água aquela que o passarinho não bebe. Não, meu, olha, Pinha, era muito engraçado. Eu trabalhando, Na noite a gente não bebe, ó. quem trabalhou comigo sabe muito bem. Nós bebíamos no outro dia, às vezes. Primeiro que eu era atleta, tá? Então bebia muito pouco mesmo. Mas eu me recordo que essa foi hilária, que eu voltei pro cara e falei assim, tudo bem, você é meu primo da onde, cacete? Você saiu da onde, malandro, que eu não te conheço? Eu sou o Fabinho. E o cara ficou com uma puta cara má, e é um puta irmão de um amigo meu. De vez de falar que era irmão de fulano, foi falar isso. Então a noite é engraçada, né, irmão? Aquela velha negócio de falar de carteirada, só que isso daí deu uma carteirada invertida. As carteiradas que a pessoa dá. Essa daí Mas foi a gente, invertida. Isso aí. graças a Deus, à noite a gente não teve problema com polícia. A polícia que vai na noite, eles sabem onde está pisando também. Exatamente. Né? Eles sabem. Não, Hoje, não é nem questão disso. Naquela época também, Fabinho, É, era e- muito mais calmo do que hoje. E se você Maresias, for ver. em Maresias, nós também as pessoas sabiam que o pessoal é um alto padrão, então acho todo mundo que é amigo eu- de todo mundo. eu vou falar pra E o você- xerife tava lá, né? Eu Tem vou, o mas eu vou xerife falar lá. pra você que eu acho. O xerife. O xerife, ele sabe quem é. Eu vou Vamos lá. falar. O grande problema desse lugar que tem alta sociedade, talvez isso seja até o lugar pior de se trabalhar. Sim. Porque o cara, eu sou filho de tal, eu sou neto de não sei o quê. Sempre vai se achar mais que todo ele mundo, quer né? sempre, eu posso fazer isso porque tal fulano é meu pai. Na verdade, você tem que ser vaselina, né? Quando eu digo hoje, é um KY, né? Porque vaselina tem gente que não sabe nem o que é. Ou tem que ser meio que KY. Você sabe que eu não né? tive esse problema em Ilhabela. Ilhabela é um local que você tem um PIB altíssimo. Exatamente. Mas eu acho que assim, também vai um pouco do criame que essa pessoa tem. Então, por exemplo, na Ilhabela, eu conheci pessoas lá, Dr. José Yunes, que, poxa vida, foi deputado federal, entre outros amigos. Eu citei o nome do Yunes porque realmente eu brinco que ele é um misto de pai e irmão para mim, né? Uma pessoa muito querida, tem amizade com a família. E na Ilhabela eu lembro que eu me dei muito bem lá com o pessoal, porque a garotada que dava um probleminha ou outro, eu sabia lidar com eles. Eu chamava eles igual eu lido com meus funcionários, né? Que o pessoal com quem eu trabalho. Você chama na razão, você joga a responsabilidade no colo do cara. Falou, meu, e aí? Você vai causar? O seu Pra pai quê? vai aparecer. Vamos começar do novo? Vamos começar de novo? Vamos começar do zero, vai. Faz de conta que você tá aqui por aqui, né? Vamos brincar e começar do zero, vai. Vamos conversar, vamos trocar ideia. Então, com isso eu lidava muito bem com eles. Mas delegacia, o cara não vai chegar igual numa casa noturna dele. Às vezes o cara já chega drogado e encaixaçado de uma outra. chega. Delegacia chega. Chega uns vezes pra bater carteirada Porque lá também? o bêbado e o drogado, ele fica invisível. Ele fica invisível. Ele não acha. Imagina um bêbado chegando na delegacia querendo dar carteirada pro delegado. Batendo. Mas tem. doutor. Tem carteirada. Tem as ofensas. E algumas autoridades acham que a gente tem que suportar. Eu já vi inquéritos e flagrantes serem arquivados porque a autoridade que julgou falou, né, mas você tem que estar meio preparado para isso. Ao cúmulo, né? Eu cheguei a ver um inquérito que o cara mostrou que a menina chegava para comprar um sanduíche, não lembro do que era, vamos falar de salame ou qualquer outra coisa. Aí o cara resolveu que ele não ia mais fazer aquele lanche, porque só servia o lanche para aquela mulher, não saía nada. Ela foi na delegacia da queixa disso. Mas tem muito isso. Não, você começa a ver uns inquéritos, você fala, pô, e o delegado não quis fazer, o que ela fez? Ela foi na promotoria, o promotor fez o delegado fazer o inquérito. Nós temos um caso. Eu tive um caso aí de uma última busca e apreensão que eu fiz na casa de uma cidadã que ela trabalha nesse comércio clandestino de maquininhas e cartões. Então, ela tinha lá dezenas de máquinas que ainda não estavam ainda habilitadas, mas ela mesmo tinha transações lá que em uma hora, mais com cartões clonados, mais de uma outra empresa, mais de, por exemplo, 30, 40 transações, todas no mesmo valor, ou seja, feito por robô. Nós chegamos na casa dela, o filho dela mandou a gente literalmente tomar naquele lugar, vai se fuder, vai não sei o quê. No comunicado do flagrante, no comunicado, não foi nem após o relatório final do inquérito, o promotor pediu arquivamento. Aí eu falei, poxa, dá vontade. Eu queria saber se chegar lá no fórum e falar, doutor promotor, vá tomar naquele lugar igual fizeram aqui, se ele vai pedir arquivamento. Tipo, eu ficaria, mas essas coisas é que eu digo, eu não levo pro lado pessoal. Porque no mundo do direito,
Opinião é igual bunda, cada um tem a sua. Cada um tem a sua maneira de interpretar. Cada um tem a sua maneira. O juiz interpreta de um jeito, o Tribunal de Justiça cancela essa sentença ou agrava, e assim vai, né? Então, assim, eu dou risada, né? Eu acho que, assim, 30 anos de Você carreira... tem que começar a dar risada, porque se for Eu dou risada, eu falo... Se for levar tudo... Mas eu acho, assim, um cúmulo, porque ele não me xingou. Ele xingou o Estado. Exatamente, o senhor está representando Eu o estava Estado. lá com viaturas caracterizadas da polícia, de colete, com um mandado de busca e apreensão expedido por um juiz e com concordância do Ministério Público. Como, né? Aí eu falei, pô, aí você chega lá na hora de comunicar o flagrante, porque foi comunicado, porque ele foi preso mediante fiança. Ele pagou uma fiança e foi embora. Ele não foi bem na custódia. Mas, lendo o comunicado do flagrante formalmente em ordem, não tinha nenhuma mácula, não era um fruto da árvore contaminada, que eu cometi um deslize, errei, por exemplo, deslize que eu digo técnico, né? Ouvi um primeiro que o outro, você tem todo um ciclo. Não. Olha, eu acho que o Estado, o cara estava nervoso. Não, mas peraí. O senhor está nervoso só para dar um tiro na cara de qualquer um e É mais ou menos isso. Isso não autoriza o cara a cometer um desacato, a cometer resistência contra agentes da lei. E nós achamos na casa dele, lógico que ele estava nervoso. Acabamos com o ganha-pão ilícito da mãe dele. Aí é complicado. É mais ou menos isso. Conta umas histórias aí de uns caboquinhos aí, ó. Tem um amigo nosso lá que vocês jogaram um negócio na cabeça dele e virou o apelido dele, né? O doutor. O doutor Leikei. É, não vamos falar outro Leikei, né? O Laque, né? É Laque mesmo. Laque. Oh, O Jesus Laque tem Cristo. umas histórias boas dele. Tem uma na Argentina, que nós fomos a um gun show, que essa foi espetacular. Pegamos um táxi de madrugada, né? Tínhamos acabado de sair de um cassino, pegamos um táxi e, lógico, né? Como um bom argentino, sempre quer fazer alguma coisinha a mais, né? O argentino quer dar um rolê a mais, né? E eu virei pro motorista de praça, eu estava sentado na frente, o doutor Laque atrás, Mário colado e, salvo engano, era o Barrichello. Sim, era o Barrichello. E dois pesos pesados, né? Grandes, o Laque e o Barrichello. O Barrichello já não tá conseguindo mais nem andar. Mas eu me recordo que o motorista, eu virei para ele e falei assim, nós vamos na Caetal, que é a rua, né? Tal em tal hotel. Eu estava na frente, porque eu falo espanhol, então foi muito engraçado que o motorista começou a dar a volta e eu virei pro Laque, o cara tá querendo dar um bonde em nós, né, meu? Tá passando, dando rolê no mesmo lugar, e nós sabemos que o hotel é pra lá. E o Laque deu um estralo nele em 5 minutos, isso foi muito divertido. Ele começou a falar árabe, Allahu Akbar, e fazia assim pra mim, e olhava pro motorista e falava pro motorista e chacoalhava o banco do motorista. O argentino, que passa com tu amigo, irmão? E eu falava assim, passa nada, tio. Ele é flipado, totalmente flipado, meteu agora umas raias pra dentro, uns vasos de vinho, está muito louco. E vai te pegar, ¿eh? Não, tranquilo, não precisa pagar, não hace falta plata. Vamos, hotel. E o Laque tem a cara igualzinho. O Laque tem cara de terrorista, né? Cara de terrorista, foi engraçado demais. Isso é uma deles, grande atirador, né? É um profundo conhecedor também, eu tenho orgulho. Grande um amigo, veterinário. Um veterinário, isso não vamos nem... Eu tenho ele como amigo, é um cara muito excepcional. Ele é gente boa, mas se a gente puder evitar, melhor ainda, né? Eu prefiro evitar sempre. Adoro ele, mas... Eu prefiro evitar sempre. E quando ele toma umas canjibrina, aí ele começa a querer lutar. Ele é faixa... Karate Kid, ele se torna terceiro dan de tudo. Ele é complicado. No sítio, cara, mamou todas, a mulher dele é mó barato. A Pri, porque você fala pra ela, ô Pri, conta uma história, você dá uma canjibrina pra ela também, ela conta a vida do Laque inteirinho pra gente tirar um barato. É parceiraça. Aí ficou ruim. Aí começou a querer fazer os caras fazer conduta de patrulha. Sim. Meu, tem um barranco que deve ter uns 30 metros. Ele queria fazer os caras, eu falei, você tá louco, não vai pular. O bigode era pequeno. Ele queria bater no bigode, lutando karatê. A minha mulher tinha feito um pudim de pão. Falei, puta, eu vou dar um pudim de pão pra ele que vai zerar, né? Ele comeu metade da forma. Deu um revertério ao contrário. Laque ficou mais louco ainda. Você não tem ideia, cara. Puta. Meu, ele era uma figura, cara. Uma figura. Voltando só a Maresias, tem uma cena que também aquelas coisas são
marcantes, né, que a gente fez. Maresias é uma beleza natural incrível, né? Point de surf, Litoral Norte, praia, é litoral norte inteiro. Eu prefiro, eu sou muito mais Ilhabela, né? Não é porque eu gosto muito de Ilhabela. Só que teve uma cena que marcou, eu estava cuidando do Norman Cook, que é o Fatboy Slim. Tá? Estava cuidando dele. E quando ele chegou para a passagem de som no Sirena, e eu só tenho a agradecer ao Grupo Sirena, porque se o Fabinho hoje, não só o Grupo Sirena, Léo Sanches, Papel, Ramsés, são meus irmãos, o Jairo, e diversos outros, porque se o Fabinho hoje tem algum conhecimento na noite, eu tenho que agradecer essas pessoas. Então, sou muito grato a eles e nunca me trataram como funcionário, depois virei sócio deles em algum outro empreitada, mas sempre como parceiro. Então, isso é muito legal. E eu cheguei a tomar conta de grandes nomes, como o Norman Cook, que é o Fatboy Slim. E essa foi uma coisa muito legal, até, Pinha, até, Denis, que assim, quando ele chegou para passar o som, eu estava com ele, ele ficou olhando. Poucas pessoas sabem, né? Olhou e perguntou para mim, quem foi que decorou isso aqui, né? Eu olhei para a cara dele, né? Mas sabe quando não cai a ficha? Olhei para a cara dele e foi fulano. Ele, tá, mas é a decoração, né? E ele pegou, olhou assim, pulou no mangue. Porque ele viu um siri. Ele pulou no mangue e ficou olhando. Não, mas como decoraram assim? Eu falei, não, mas quem decorou foi Deus. Deus fez isso. Isso é selva, isso é mangue. Eu expliquei para ele, ele ficou assim, completamente inusitado. Ele falou, como assim? Isso aqui não, é árvore de verdade, é tudo de verdade. Aqui o mangue é de verdade. Tudo... Porque o cara não tinha conhecimento. Porque o que acontece? O artista, quando vai passar o som, ele é um grande DJ, grande produtor, quando vai passar o som, ele vê a casa de dia. Né? E quando ele vai tocar, tá de noite. É outro cenário, é luz. Então o cara não tem aquela noção. Então foi uma coisa muito bacana também. E Maresias tive muito aprendizado, tá? Maresias tive muito aprendizado, graças a Deus. Graças a Deus. Ô, produção, tá com quanto tempo o nosso podcast? 1h16. Tá, vamos partir mais um pouquinho, até 1h30 aí, ó. Falta 14 minutos para nós dar uma zerada nesse pódio aí. Doutor, Oi. voltando novamente para Vossa Excelência. Obrigado pela excelência. Jesus Cristo. Você tá com medo do doutor meter um grampo em você. Mas aí, você ainda tem um privilégio de pegar uma sala especial. É advogado. Vai escrever lá na sala presa assim com papelãozinho. A sala gente especial. escreve, sala especial. Sala de Estado Maior. É a famosa sala de Estado Maior. Advogado é. Doutor, o senhor falou que o senhor Oi, sofreu querido. uma tentativa de homicídio. Sim, sim. Nessa ocasião, o senhor conseguiu pegar o... Nós prendemos os três. É como eu falei, era uma... Não chegou a derrubar nenhum. Rapaz, a tentação foi grande, mas quando eles viram que a casa caiu, aí eles ficaram bonzinhos e se entregaram, né? Quando acabou a munição. Na hora que vê... E aí aquela história, né? O diabo ajuda a fazer, mas não ensina a esconder. Então também não adianta você querer inverter e que vai dar errado, né? Não adianta querer, na hora, todo mundo segura, e o que é errado, né? Foi assim, era uma quadrilha de grileiros que atuava na ilha e eles estavam extrapolando, em alguns casos, agindo com violência. Chegava, batia, esculaçava, essa propriedade até estava famosa, o esculacho lá. E aí já tinha passado uns 3, 4 caseiros lá e a gente já tinha vários BOs e não conseguia pegá-los, porque eles iam nas quebradas. E a gente não tem bola de cristal para saber que horas, como e vai, né? E aí eles foram lá, como eu citei, deram um tiro no peito desse caseiro, jogaram ele na cachoeira. E aí nós fomos chamados para o hospital, que quando chega uma pessoa ferida, né? A polícia é chamada. Aí nós falamos, esse caseiro a gente conhece, já sabíamos onde era o local. E ele ainda estava conseguindo falar um pouquinho, mesmo desfalecido, ele acordou um pouquinho e falou, foi lá em cima? Foi. Aí nós subimos, pé da cachoeira da Água Branca, subimos. E aí eles estavam de tocaia no meio do mato e começaram a meter tiro na gente. E aí eu me lembro que aquele dia não era a minha hora, que eu na área, eu só escutei uns estampidos assim, sabe, você escuta o estalo, né? Grudou numa Twin. árvore e falou, você Grudou sabe nela. Escutou o Twin. Não, eu gritei na árvore e fui Aí, dando tchau, tiro. tchau, Não, e tchau. fui dando tiro, né? Botei o cano pra fora da arma, tava com uma arma longa, né? E fui dando tiro no cara.
E aí, é óbvio que também não pegou nenhum deles, por sorte. Teve só um deles que caiu na mesma cachoeira e ficou machucado, né? Teve lá um acidente e na hora que ele tentou fugir, ele experimentou o mesmo veneno que ele fez lá com a vítima, né? E aí, o que acontece? Eles ficaram presos e aí esse processo, cara, ele se arrastou, e é engraçado. No dia 11 de junho, portanto, vai fazer daqui de 2019, eu desci, fui formalmente intimado via superior hierárquico, pelo departamento, desci, me lembro da data, dia 11 de junho. Quando eu lá cheguei, fui no fórum. Cheguei lá, não tinha ninguém. Falei, ué. Aí encontrei o Sargento Andrade, meu querido amigo, hoje aposentado. Eu falei, e aí, meu? Ele falou assim, doutor, porra, prescreveu. Eu falei, como? Prescreveu. Eu falei, pô, mas por que não avisaram antes? Aí prescreveu, quer dizer, uma coisa maluca, né? Uma tentativa tripla de homicídio, não foi? Foi contra uma autoridade policial um prescreveu. delegado de polícia, um sargento e um cidadão do bem. Um cidadão do bem que eu digo, não que nós não somos, mas como chama aí, o paisano, vamos dizer assim, um cara civil. E prescreveu o processo. Eu falei, bom, fazer o quê, né? Paciência, né? O que é para ser Mas prendemos eles, indiciamos os mandantes do crime. Grilagem lá embaixo é difícil, é muito... Na minha época acabou, não sei como é que está hoje. Acredito que não, porque hoje o atual prefeito, o Antônio Colucci, ele é da PM, ele foi capitão dentista da Polícia Militar, muito meu amigo querido. Eu acredito que deve de ter acabado essa grilagem, porque os principais nós pegamos. Aquela quadrilha brava mesmo, nós derrubamos eles, né? Então, acabou. Mas dava dó de ver o prejuízo que ele dava às pessoas, né? Fabinho, tem mais alguma, Fabinho, pra contar pra gente? Fica difícil, né, meu? Porque são Conta uma que dá pra contar aí, vai. Então vai. Não, esse é o problema. Esse é o problema. Quase nada dá pra contar, né? Não, mas muda de nome. Põe o David no meio da... Vou botar ele na treta, então. Vai falar que botar foi o ele na David que treta. tava lá fazendo. Botar ele na treta. Tem uma boa. Não, a mulher dele bate dentro. Não. Tem uma boa de um amigo. Né, que não vou citar o nome, mas essa é boníssima, né? Vou citar o nome, sim, né? Mas depois. Nós tínhamos recém-chegado ao Sirena, ao grupo Sirena. Porque existia não é rincha, mas era uma disputa dos grupos. Tinha um pré-clube que se chamava-se Lau, antes que começou, tá? O Lau Divino, do Hernan Toro. E depois foi montado o Morocco, que é dos meus grandes amigos, né? E a gente conseguimos fechar várias noites, tanto o Lau quanto o Morocco conseguimos fechar algumas noites, para você ter uma ideia, o Sirena não tem movimento. E numa casa muito menor, por exemplo, o Morocco cabia 1.000 pessoas, o Sirena cabe 5.000. Nós conseguimos ter uma fila gigante, porque as atrações, e óbvio, né? O bom funcionamento da casa, o bom planejamento, tudo isso. Não que o Sirena não tinha, mas com a concorrência era difícil, né? Com uma concorrência também à altura, tinha noite que o Sirena ia, como tinha noite também que o Morocco não ia. E acabamos de entrar no grupo. Essa é muito legal. Nós entramos no grupo e fui eu o papel embora. Já era de manhã, tal, não sei o quê. Chegamos no hotel e tinha a época do Nextel. Eu deixava o Nextel ligado, tudo. Eu tinha deixado o artista já no hotel também, que eu me recordo, eu acho que era o David Guetta na época, aquelas noites que o Sirena foi aquele esplendor, aquela coisa maravilhosa, né? O pessoal vinha de todos os lugares. Todo lugar. E, aquela coisa, né? O bilhete era caro, quando a gente diz... O bilhete mínimo já era caro, né? Então, selecionava bem as pessoas também. Bom, e tocou meu rádio, acho que era 8h30 da manhã. E eu lembro que o papel do lado falou assim, porra, desliga essa porcaria. Eu falei, não dá, né, papel? De repente alguma coisa, pô. A gente acabou de entrar no grupo, vamos ver o que é, né? Era o chefe de segurança do Sirena. Falou, Fabinho, desculpa te incomodar aí. Pô, irmão, mas tem um brother seu aqui, que é nosso chefe agora também, né? Tá no banheiro aqui, meu macho. A gente acha que tá morto, Tá com a calça arreada. Ô, nós já jogamos água, nós já batemos na porta. Nós abrimos a porta, balançamos o cara e nada. E eu falei assim, tá, deixa que eu vou aí. Chego lá, na maior cara de pau, né? Ô, mano, né?
arruma uma Coca-Cola. E pediu pro barman me dar uma Coca-Cola. Fui abrir uma Coca-Cola no nariz dele. Todo mundo vai saber quem é, mas eu não vou citar o nome. Ele com a calça arreada, tá? Arreada a calça, apagou. Ele tem um problema, ele apaga às vezes. Apaga e pra acordar é impossível, tá? Só com uma Coca-Cola. Então, foi uma das noites hilárias e boas, assim, que dá pra contar de um cara dormir com as calças arreadas, né? Ali era terra de ninguém. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Dá pra ficar mais umas 3 horas de podcast aqui, cara. Pena que a gente vai ter que parar nesse podcast, porque o horário já extrapolou. Avisando vocês que tem que acompanhar aí e pra ver para esse sorteio da faca. No próximo, a gente vai sortear o nome das pessoas aqui do ganhador dessa faca, tá? Já temos já um próximo podcast para ser gravado, que é com o instrutor Giroto, grande amigo, um sargento reformado da Polícia Militar, dono de clube de tiro, tudo. Está sendo pré-candidato a vereador de São Caetano. Então, vai estar para lá no outro próximo podcast nosso. Doutor, quero agradecer de coração o senhor ter vindo para cá. Meu, são pessoas que vieram para somar no nosso podcast. Obrigado. Acredito que a gente vai ter que voltar outras vezes, porque tem história para contar para Dedéu. Fabinho, nem vou falar nada, porque é brother. Você, a porta está aberta também. A hora que quiser voltar, a gente vai marcar. E vamos voltar de novo. Obrigado. Beleza? Eu agradeço muito hoje. Eu acho que foi legal pra caramba. Pelo menos eu gostei, né? Sim, eu gostei também. Eu não entendi agora, Pinha. Você acabou com o podcast hoje. Hoje eu acabei, porque eu tô acabando. Eu não tô acabando com o podcast. Você vai falar a palavra final depois do podcast. Você que manda, filho. Você já tá agradecendo os nossos convidados. Eu tô agradecendo o nosso convidado, porque eu tô falando que quem vai continuar falando é você. Hoje você abriu, hoje você fecha. Não, mas não é assim. Você que tá acabando com tudo antes. Doutor, obrigado mesmo pela oportunidade aí. Eu que agradeço. Fabinho também aí. Espero que vocês estejam nos próximos aí para poder contar um pouco mais das histórias. Assistindo. Um pouco mais das histórias. Vamos, não é falar só para assistir, não. Vai lá, curte o nosso canal, dá um like para ajudar a gente aí. Papai tá precisando comprar fralda pro netinho que vai chegar, hein? Pessoal, segurança, precisando daquela segurança patrimonial, privada, da sua empresa. Vamos lá, Mega Vig, Mega Vig, meu. Mega Vig, liga lá pros caras, chama eles no www.megavig.com.br. Não se esqueça que esse mês ainda tem o curso do Marcelo lá, né? O Marcelo? Aonde que é? Quem é? Quem é? Tactical KSS, hein, pessoal? Tactical KSS. Então dá o... E no @Tactical KSS no Instagram. Já que vai fazer o curso dele, também já pode aproveitar o uniforme comprar lá uma camiseta Maurício, tática, uma na calça. ponto 50, Isso. Maurício vai dar 10% de desconto. Ô, Maurício, hoje você me abusou, hein, Maurício? Você atrapalhou minha vida hoje, hein, Maurício? Me ajuda, hein? @.50 numeral no Instagram, hein, pessoal? Já que vai fazer o curso do Marcelo, vamos comprar aquele coldre, né? Fala com o Eric lá, hein? Fala com o Eric. Armory. Não. O Eric você tem que falar. O nome da empresa do Eric, por isso você não falou. Tactical Solution. Desculpa, pessoal. Indo na mesma ninhada, já vai comprar o coldre, vai comprar a roupa. Aí você tem que fazer a customização da sua arma, cara. Fazer pintura, trocar sua mira. Fala com o Hugo Suzer. E aproveitando, já entre em contato com o nosso novo patrocinador, Cruz Santa. Já pede pro nosso Fabinho aqui uma faca personalizada, meu... Com o seu logo, com o seu nome. Ajuda nós, Fabinho. Fala aí. Vamos dar 10% de desconto. Também? De cara, nem precisei pedir, ó. Fabinho é parceiro, hein? De cara. Ô, doutor, já que eu tô pedindo 10% de desconto, dá 10% de desconto pra cana do primeiro que entrar lá, doutor? Eu dou. O primeiro que entrar lá, o maço de cigarro é por minha conta. Doutor patrocinou o cigarro, hein? Só pra finalizar aqui, doutor, só explica pro pessoal aí que queira ingressar no quadro da Polícia Civil de São Paulo aí. Como investigador mesmo, ou como delegado. Vamos lá, investigador. As carreiras que não são de delegados, exige-se curso superior. Biologia, educação física, administração,
um curso superior não é obrigatório ter curso de direito, formação Somente de bacharel, somente bacharel. Somente qualquer faculdade, tá? Então, daí ele vai fazer a inscrição e, inclusive, esse governo está aí com vários concursos para... Aumentar um pouco dessa tropa. Delegado, efetiva, né? como eu disse, delegado tem que ser bacharel em direito, né? Não precisa nem ter OAB, mas tem que ter lá um estágio também. E o principal, venham vocacionados. Não venham reclamando. Não entrem já chateando e dando palpite, porque a polícia tem defeitos? Tem. Como lugar, qualquer né? instituição. Nós vemos defeitos, muitas vezes, dentro da nossa casa, com os nossos entes queridos. Por que não ver defeitos com pessoas estranhas numa instituição que ela é tensa? O nível de suicídio é grande. Isso é muito importante. Porque é uma profissão tensa, a polícia. Então, venha... A depressão está muito grande nesse Muito depressivo. Venha com a mente aberta, venha tranquilo. Vem com aquela vontade de ser polícia. E saiba que hoje você na polícia vai trabalhar num lugar mais ou menos bonitinho e amanhã você pode ir pro fundo do fundo do fundo da periferia e vai ser o melhor lugar da sua vida. É uma coisa engraçada. Na polícia não tem lugar bom, necessariamente bom. Às vezes você pode ir para um lugar que todo mundo quer e você odeia. E muitas vezes você pode ir para um lugar que ninguém quer e você ama. Então, não venha com preconceito. O cara que é vocacionado para ser aquilo, né? Não tem jeito. Venha com a alma aberta. Venha para amar a profissão. Porque polícia você tem que amar. Não é uma profissão qualquer. É vocação. Então, venham com esse espírito aberto, sem críticas. Venha preparados para sofrer, para cuidar das pessoas. A delegacia, doutor Ciro Vidal, o famoso, meu querido Ciro Vidal, pai do Kiko, foi o famoso diretor do Detran, foi um homem que teve muita ênfase. Dr. Ciro Vidal fez o discurso da minha posse e ele falava: a delegacia é o pronto-socorro dos aflitos. É a única repartição pública aberta 24 horas. Você não fala com o promotor, com o juiz 24 horas. Com o delegado, você tem ele lá para lhe atender, conselho matrimonial. O delegado escuta as pessoas, mesmo que não seja caso de polícia, porque eu falo, ela não pode ser vítima 2 vezes. Tem que ter esse espírito. Nós somos a única repartição pública que atendemos 24 horas. Tirando o hospital, né? Mas dentro desse espírito é a delegacia. Então, é um trabalho gostoso. Eu tenho 30 anos de polícia, vou fazer 31 anos, não me arrependo nem um dia de ter entrado na polícia. Eu amo isso aqui. Obrigado, doutor. Obrigado, Fabinho. Eu que agradeço. Obrigado pela dica. E vamos pro próximo, hein? Obrigado, hein? Obrigado, pessoal. Amém. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, boa noite. O pessoal tá perguntando quando é que vai passar isso. Quinta.